O silêncio está cantando uma canção. Meu irmão e minha irmã, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. Hoje o tema é o Senhor ressuscitado continua reunindo os seus discípulos. Então, vamos ver aí os discípulos de Emaús. Mas só para ter presente que, com a morte de Jesus, os discípulos se esparramaram, sumiram. Aí, com a ressurreição de Jesus, os discípulos vão voltar a se reunir. Essa reunião é ainda uma tarefa do próprio ressuscitado que vai ao encontro daqueles que se dispersaram. A primeira leitura de Atos 2, no discurso de Pedro, Deus chama atenção, ou Pedro chama atenção, através do Salmo 16, que a respeito daquela profecia do rei Davi, que o Davi, que não foi Davi, mas Jesus Cristo que ressuscitou, e ressuscitado, que testemunhou, do qual somos testemunha, diz ele, nós vimos a ressurreição. O Salmo não diz que quem vai dar continuidade é o Davi, se a pessoa que ressuscitou foi Jesus. Então a confirmação é que a profecia se diz respeito a esse Filho de Deus, que é Jesus. O Salmo 16, 17, vós nos ensinais o caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. O caminho para a vida, quer dizer, não é para uma vidinha, é a vida plena, a vida eterna. Esse é o ensinamento de Deus no caminho da salvação, esse ensinamento do Filho de Deus, Jesus Cristo. O Pedro, na sua primeira carta, diz que é preciso que a gente saiba, nós precisamos saber que nós fomos resgatados da vida fútil, da vida do pecado, da vida voltada para os próprios interesses, por um preço muito alto. Não foi por coisinha perecível, não. Foi pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos resgata, que nos limpa, que nos liberta, que nos renova, que nos dá a plenitude da vida. Ele derramou seu sangue em nosso favor. Não perdeu e não se perde. E quem comunga com Ele tem a salvação. Esse resgate não acabou, ele continua hoje através da Eucaristia. Aí, naquela consagração do vinho, nós temos o sangue de Cristo se oferecendo. Continua pelos séculos dos séculos. É a realidade que supera o tempo, que transcende o tempo para a eternidade. E por fim nós temos então Lucas 24, falando desses dois discípulos que acompanharam Jesus. Quando mataram Jesus, eles ficaram lá um tempinho esperando, não viram nenhuma notícia interessante e resolveram voltar para casa, para Emaús. E aí coloca lá que Jesus vai atrás deles. Eles estão abandonando, mas o projeto não acabou. Só foi um susto ou uma surpresa muito grande para quem não vê sofrimento nem morte, não consegue admitir que o Messias passe por isso. E veja bem, que a sua salvação e que a minha também passa pelo sofrimento, pelo enfrentamento do pecado, da injustiça, da adversidade, da satisfação dos próprios desejos em prejuízo dos outros e às vezes em prejuízo até da minha própria saúde. Então, Jesus se põe a caminho, diz lá o nosso texto, e pergunta para eles, o que vocês estão conversando aí, discutindo, parece que vocês não estão muito legal, aí diz que um parou, os dois pararam com tristeza, dava para ver no rosto deles uma tristeza imensa. E aí, por que triste? Porque acabou o projeto, foi tudo por água abaixo. Mas na verdade, aquele que eles pensavam que tinha sido morto e que tinha sumido, está aí junto com eles. Então esse é o grande desafio, é perceber a presença das graças onde a gente menos suspeita, onde a gente menos espera, onde a gente menos busca. Então Jesus vai falando, vai instruindo através dos profetas, não coloca nada de novo, está tudo lá na palavra de Deus, só que não foi lido. Se foi lido mal. E às vezes é como hoje também, a gente fica lendo aqueles textos que a gente gosta e a gente nem olha e nem procura entender aqueles que a gente não gosta e depois reclama que Deus não fala nada. Aí como é que ele vai falar para um tonto, para um surdo, para um cara que não se abre? Não tem como falar. Ou eu tenho pelo menos que mostrar boa vontade e aprendizado.
E se eu mostrar isso, não é só para mostrar, é porque eu quero mesmo. Né? Porque às vezes está fazendo de conta, fingido, não dá certo não. Bom, finalmente a conversa deles foi tão boa que eles, quando Jesus ia seguir o caminho, falaram, para, fica com a gente. Foi tão bom esse papo e tal. Mas parece ali, segundo o nosso texto, que eles, porque o estrangeiro depois abençoou a mesa, e isso era coisa do dono da casa. O que significa que realmente Jesus cativou no seu modo de escutar e de chamar atenção para a profundidade do mistério da palavra de Deus e da revelação que já está presente. E essa instrução faz com que eles tenham um coração com um grande ardor, e esse grande ardor deu uma energia tão grande que durante a noite eles nem param em casa. Iam lá para descansar e para curtir a tristeza, sai correndo e vai para Jerusalém encontrar os seus colegas e avisar que encontraram Jesus ressuscitado. Que seja assim também para nós, e essa é uma proposta que está sempre à nossa disposição. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, até o próximo vídeo. Senhor, solidão, não existe não, solidão.